Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, quinta-feira, dia 12 de agosto. Que bom estarmos juntos. Gratidão pelo tempo que você dedica para meditar a Palavra de Deus. Todos saem ganhando. A gente fica bem, os outros também ficam bem, porque nós vamos estar bem, o céu fica bem. Então vamos continuar firmes, né? Nossa caminhada, nossa vida, nossa história, o Evangelho de cada dia. Com muita alegria, com muita fé, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus desta quinta-feira, 12 de agosto, a palavra de Deus é de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o final, né? E depois começa o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é a temática que nós começamos a refletir ontem e continuamos hoje? É o perdão. O perdão ocupa no Novo Testamento, nos sermões de Jesus, né, em tudo aquilo que ele foi apresentando, ele fala muito do perdão. E ele fala tanto do perdão que num determinado momento, no alto da cruz, no meio da dor maior, da pior dor, o que Jesus acaba dizendo? Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus não só falou do perdão, não só ensinou como perdoar, por que perdoar. Jesus viveu o perdão. E ele viveu o perdão na hora mais difícil. Nós não vivemos numa sociedade que tem a cultura do perdão.
Até esses dias, o que os pais diziam para os filhos? Não leve desaforo para casa. E olha quantas vezes nós, às vezes na rua, alguém está discutindo, a gente vai lá e alguns vão lá e numa expressão bem popular, coloca lenha na fogueira, né? Ao invés de ser portador da paz. Portador da paz. Então vejam que nós temos ainda um longo caminho de aprender o perdão. Pedro queria dar uma quantidade, porque quando tu sabe, pode até tanto, tu fica mais tranquilo. E olha só o que aconteceu no diálogo de Pedro com Jesus. E Pedro faz a pergunta e já dá o início da resposta. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. E aí Jesus diz, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Será que Jesus queria que a gente fizesse um cálculo? Não, o 7 é um número perfeito na Bíblia. Jesus estava dizendo, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7, isto é sempre, sempre. E Jesus, para não deixar nenhuma dúvida sobre a importância do perdão, o que Jesus faz? Jesus conta uma história. Diz que uma pessoa devia para um patrão muito dinheiro. Essa pessoa foi lá, se ajoelhou, pediu que perdoasse. O patrão perdoou. O que aconteceu? Aquela pessoa saiu da frente do patrão e encontrou um que devia um pouquinho só. Ele foi perdoado de muito. O outro devia para ele só um pouquinho. O que ele deveria ter feito? A exemplo do outro, ele deveria ter perdoado. Não, ele quase sufocou a pessoa, colocou na cadeia e até não pagar o último centavo. E aí os outros foram e contaram isso para o patrão. E claro, daí veja, Jesus fala em uma linguagem daquele tempo, né? Diz que o patrão mandou prendê-lo, né? E ele ia ficar lá até pagar todos os centavos. Na verdade, Jesus estava também ensinando aquilo que a gente reza no Pai Nosso. O que nós dizemos no Pai Nosso? Senhor, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então vejam, nós queremos que Deus nos perdoe, mas nem sempre a gente está disposto a perdoar os outros. Para ser perdoado, nós temos que perdoar. É assim que a vida acontece. A vida acontece na medida em que a gente exercita, permite que o perdão tenha uma circulação. Onde circula o perdão, circula também a felicidade. Perdoar não é fácil, mas perdoar é uma fonte de felicidade, uma fonte enorme de felicidade. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos ensine a perdoar sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe este dia 12 de agosto, quinta-feira, nos dê a paz, que Ele nos perdoe sempre e nos ensine a perdoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, gratidão sempre, santa alegria.